Desde na verdade, eu vou contar do início do curso. Não foi um curso que eu procurei. Na verdade, a diretora da escola, que é dona também, um dia eu estava no meu almoço e ela me ligou. Eu falei, que eu aprontei para ela estar me ligando. E ela, Kátia, tem um curso na Unicamp, assim, assim, assim. Você quer fazer? Vamos fazer? E eu, tipo, aceitei no supetão sem nem saber o que era, na verdade. Sabia que era de matemática. E a matemática sempre foi algo que eu sempre tive limitações, né? Eu tô aí na porcentagem das pessoas que têm dificuldade, acha difícil e tudo. E aí, vamos lá. Então, vamos encarar o curso. E, e eu acho que o início do curso, para mim, foi algo um tanto quanto difícil. Eu não sei se alguns vão lembrar, mas na verdade começou eu e uma outra professora, a Lívia. E aí, durante as primeiras aulas, ela me ligava, Miguel apresentando, o Everton falando, porque o Everton era muito bom e o Everton assustava a gente, tá? Tá, Everton? Num bom sentido, a Lívia me ligava e falava assim: eu não sei nada, esse povo é muito inteligente, Kátia, não dá para mim. E eu falava, Lívia, calma, eu acho que o curso é para todos. Porém, a gente tem que ir tentando abstrair, né? O pessoal do fundamental tem uma outra vida, uma outra rotina, outras experiências, e a gente tem que ir tentando absorver o que é para nós, né? Tem que claro que eu não vou entender algumas questões que vocês colocavam, porque não é do meu uso cotidiano, do dia a dia. E ela estava muito desesperada. O Everton não é por sua culpa, tá? Tanto que ela acabou desistindo. Não por sua culpa, Everton, pelo amor de Deus. Mas porque para ela estava pesando, né? E às vezes o Miguel falava alguma coisa, ela me ligava. Me explica isso? Eu, Lívia, mais ou menos é isso. Para educação infantil, a gente pega isso, isso, isso. Fui tentando, né, fazer com que ela ficasse mais calma, mas ela não deu conta, acabou desistindo, que naquele momento ela falou, eu não estou pronta para ir até o final com o curso. Então, assim, foi uma dificuldade minha, até coloco no meu trabalho, que algumas vezes eu pensei, eu falei assim, ai meu Deus, será que eu desisto? Será que eu vou? Mas a matemática, para mim, sempre foi algo tão conturbado, no sentido de que eu já trago de experiência de vida, né? De experiência de vida escolar, essa questão de ter mais dificuldade, talvez os professores que eu tive também não usaram as palavras corretas, não fizeram as práticas, né? Talvez de uma forma que me atingisse. Talvez eu não estava entre os mais espertinhos que pegava rápido, igual ali a Andrea colocou, e eu precisava de mais. E eu acho que a gente vai crescendo com essa questão, né? Que a matemática é chata, é difícil de aprender, eu não entendo, é muitas regras, fórmulas, é só para as pessoas que são mais inteligentes. E isso a gente tem, eu acho que a matemática já tem isso como histórico, né? Da sua vida. É difícil você ouvir uma pessoa falar, adoro matemática. Nossa, matemática é muito legal. Eu amo, eu entendo. E todas as vezes que alguém me falava assim, você está fazendo curso do quê? Matemática. Meu Deus, você é maluca. Minha Nossa Senhora. Você tem que gostar muito. Então, assim, eu acho que a gente cresce já numa sociedade que existe um preconceito em relação à matemática, né? E, de fato, quando a gente para pensar, eu acho que esse preconceito foi criado,
né, as pessoas incorporam ele e de fato a gente tem medo apenas daquilo que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente tem dificuldade. E aí eu digo isso por mim, que eu me incluo. É muito mais fácil você falar, ah, eu não gosto, ah, eu não, é chato, porque justifica o fato de você não entender e não saber, né? Acho que dá uma acolhida no coração. Ah, eu não sei porque eu não gosto. Não é porque eu tenho dificuldade. É porque eu não gosto, eu não quero aprender a matemática. Então, eu acho que isso já vem em mim. Quando eu me tornei professora da educação infantil, eu acho que por muito tempo eu fiz o beabá, o básico mesmo, e eu acho que eu fui. A gente vai tentando melhorar, mas eu acho que por muito tempo eu fui a professora que fez o básico, que talvez não criou janelas de oportunidades, de aprendizados novos, né? Queria facilitar o trabalho desse aluno lá na frente, por falta de experiência, de conhecimento, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque eu acho que por muito tempo eu acabei sendo a professora que dava as respostas na área da matemática, não a professora que fazia o pensar, o ensinar, né, a criança a elaborar, porque é difícil. E eu acho que a educação infantil é mais difícil ainda, né, fazer esse trabalho do ensinar a pensar, a questionar, a criar. É mais difícil ainda. E aí, algo que desde o começo do curso me chamou. Eu lembro que a gente começou o curso em novembro, né, de 2020. Foi isso, né? Novembro, mais ou menos, começou as aulas. Depois nós voltamos no próximo ano. E era uma turma nova minha, né? E, e aí eu fui me questionando muito. E assim, no meu currículo escolar ali, deixa eu falar, eu não falei o nome do, do meu trabalho, né, André? Foi tão certinha. Eu trabalhei a questão do aprendizado dos números de 0 a 100, tendo a base a observação das regularidades do quadro numérico. Por quê? Eu acho que uma das coisas que me marcou, além de tudo que eu mudei muito em relação a medidas, eu tive um crescimento em tudo, mas algo, talvez não o mais importante, mas o que me marcou muito, que eu me senti derrotada, foi quando a gente começou a trabalhar a questão dos números e o Miguel começou a colocar a questão do quadro numérico, das regularidades. E eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz? Porque eu tenho um quadro numérico na minha sala de aula, interativo, de imã, removível, e por que cargas d'água eu trabalho os números de 0 a 30 com os meus alunos de 5 anos? E de verdade, gente, eu trabalhava assim, era de 0 a 30 porque é muito difícil o resto para eles. Mas aprendeu 30 para 40, 50, 60, 70 é uma questão de regularidade, de repetição. Mas para mim era uma questão assim, eles são muito pequenos. Não, até 30 tá bom. E de fato eu trabalhava de 0 a 30 e nunca aprendia de 0 a 30. Faltava. Porque você se programa para ensinar alguma coisa e nunca sai todos com aquele aprendizado. E aí, quando o Miguel começou a colocar que as regularidades e que a gente tem que ir trabalhando, eu falei assim: meu Deus, eu assassinei por 10 anos meus alunos em relação a essa estrutura de aprendizado dos números. Porque a gente se preocupa tanto com a estrutura da linguagem, da escrita,
a gente trabalha com método fônico na escola, de não dar pronta a sílaba, o ba, bebi, bobu, e sim o som do ban, mas a vira o ba, e eu assassinava a matemática, os números, porque era decorativo. Ó, esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, e pá, pá, pá. Eles não entendiam o que acontecia, de fato, naquela estrutura. E aí, eu falei assim, agora eu tenho que mudar. Não dá para continuar. E eu entendo assim, ó, a educação infantil, a gente, eu, enquanto professora, eu falei que as pessoas, nós temos muita dificuldade em trabalhar na educação infantil, porque é algo extremamente difícil, e as pessoas não encaram muito isso, e é válido lembrar aí também que a obrigatoriedade da educação infantil ela é muito recente, né? Até então era visto como um lugar do brincar, o lugar de ficar com as tias. Então, assim, até eu sou professora de educação infantil. Ai, que bonitinho, né? Ai, que belezinha. Não tem, tipo assim, igual a Renata, eu sou professora do fundamental. Nossa, ela é professora. Aí você fala, professora do quê? Educação infantil. Ai, que bonitinha. É uma delícia as crianças, né? Então, eu acho que isso vem também de uma história de sociedade. E eu acho que nós, enquanto professoras, acabamos acarretando algo disso também inconscientemente na nossa prática. Porque, de fato, a matemática, vamos ensinar o básico. Não precisa trabalhar tanto, né? Porque eles não vão aprender, eles não vão conseguir. E eu acho que de uma forma inconsciente, a, talvez não a maioria, mas a gente acaba incorporando essa questão na nossa prática, no dia a dia também, né? Ah, também não precisa. E eu acho que é algo novo. Eu acho que de quando eu comecei a dar aula, já melhorou muito a visão e os olhares dos pais em relação ao que é educação do ensino infantil. Mas ainda falta, porque é um bebê, né? Essa obrigatoriedade de fato, de lei, que as crianças de 4 e 5 anos precisam de fato estar na escola, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque, o primeiro ano é importante, porque o primeiro ano é o primeiro ano. E eu ouço dos pais. Às vezes eu vou dar uma bronca nos pais porque tá faltando muito. Ai, é verdade, né, Kátia? Tem que ir acostumando, porque o ano que vem não pode mais faltar. Mas na educação infantil pode faltar. Mas no primeiro ano não pode mais. Então, eu acho que é um trabalho que ainda vai ser construído ao longo do tempo, né? Essa importância da educação infantil. E isso vai mudando entre nós também. E aí, voltando, essa que eu já comecei por ela, do início do curso, deu um certo desânimo, né? Porque você percebe assim, nossa, eu não sei nada. O que eu fiz até agora de matemática com os meus alunos. E aí, quando essa amiga Lívia desistiu, eu pensei assim, não, eu não posso desistir. Não vai dar. E quando o Miguel começou a falar sobre o quadro numérico, eu acho que meu maior incômodo foi: eu tenho isso em sala, eu tenho esse recurso e eu não faço uso, né? E aí eu ficava olhando, eu lembro que eu entrei na sala, eu fiquei olhando o quadro numérico e eu falei assim: meu Deus, ele é um enfeite. É um enfeite na minha sala. Para quem entra, fala: ai, que lindo! Olha que fofinho, né? Tem os números, mas as crianças nem pegavam naqueles números, nem tocavam naqueles números. Eu não tinha o, o,
no meu cotidiano não fazia parte. E eu falei, bom, eu tenho que mudar isso. E é agora, porque era justo o começo do ano, né? Era início do ano letivo, eu estava conhecendo as crianças, iniciando os trabalhos. E eu falei assim, bom, vamos ver por onde se começa. E aí eu falei assim, bom, eu preciso dar um significado para tudo isso. E aí lá no começo do ano, eles usavam máscaras ainda. Eu falei assim, bom, eu tenho que dar o fundamento. E qual foi o fundamento? Apresentar aquele objeto, né? Que se chamava quadro numérico, porque tinha todos os números ali, e a gente foi começando a fazer a discussão daquilo. A gente montava o quadro numérico na lousa. Eu trabalhei o que era os algarismos primeiro, que nós tínhamos um conjunto aí de dígitos que era os números bases, digamos assim, né, para eles entenderem. E com esses símbolos a gente poderia escrever qualquer número. Então, eu fiz por diversas vezes, até eles escrevendo na lousa, a formação desse quadro numérico, para eles entenderem não o que era o 20, o 30, mas de fato que todos os números daquele quadro numérico eu formava com os numerais de 0 a 9. Então, lá no início, eu achei importante fazer, dar esse sentido, de que, na verdade, o quadro numérico, aqueles números difíceis, eram simplesmente números formados por um segmento de dígitos que nós temos lá. Tá aqui. A gente só faz uma junção e eles mudam o valor, posição, quantidade e tudo. E era um trabalho muito legal, porque eles adoravam ir na lousa e escrevendo, então a gente colocava tudo onde tem dois. Eu fazia os quadradinhos e alguma criança ia lá, tudo dois, 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 sem se importar com o que era. Mas para eles entenderem que com aquela base de algarismos de 0 a 9, eu poderia escrever qualquer número. Eu tinha aquilo. E aí foi um trabalho longo, demorado. Por muito tempo eu fiz só essa parte desse trabalho para eles entenderem o contexto do quadro numérico. E aí depois, ao longo disso, paralelo, eu fui trabalhando os números de 0 a 9, né, os algarismos, e aí eu comecei a inserir também a questão do material dourado, que eu também tinha na sala, mas é do fundamental quadro numérico. Eu vou usar? Eles não sabem como usar o material dourado. E ficava lá guardado. E aí eu lembro que uma vez na aula o Miguel disse assim: deixa brincar, esgota as possibilidades do brincar com aquele material, construção, deixa pegar, eles vão esgotar, depois você tem recurso para começar a trabalhar de fato o que era. Então, o material dourado começou a fazer parte das minhas brincadeiras, dos territórios da sala de aula, e eles adoravam construir, né? Era como Lego para eles. Então, eles começaram a explorar muito, e depois eu comecei a trabalhar com material dourado para fazer quantificação, porque eu tinha material dourado e eu usava tampinha para fazer quantificação. Toda vez que eles iam fazer algo, eu dava tampinha. E aí era uma briga, porque eu quero essa tampinha, eu quero a tampinha roxa, o outro queria a verde. E eles se preocupavam muito quando você vai fazer o trabalho com a tampinha. Muitas vezes a criança está preocupada com a cor, com o tamanho e não com a quantificação. E aí, quando você disponibiliza os cubinhos do material dourado, você acaba com isso, porque é tudo igual. Eles não vão estar mais preocupados e na briga ali do que vai fazer e do que não é. E isso é uma percepção boba, tipo assim, boba não, no caso. A gente sempre usa tampinha. Eu sempre uso tampinha. Nossa, fazer contagem com tampinha é bem legal.
mas acho que muitas vezes eu percebi isso na prática, você perde um pouco o foco, né? Porque as crianças ficam ali discutindo quem vai pegar maior, quem vai pegar qual cor, e aí eu peguei essa cor, você não pegou. E aí eu demorava mais tempo para resolver esses problemas do que de fato para trabalhar a quantificação. E aí o material dourado veio, tipo, zero problemas com isso. E aí eu fiz de forma bem prática essa quantificação de 1 a 10. Eles foram percebendo que eles faziam fileirinhas, era livre, eles desenham no chão, que, ai, Kátia, olha, o 10, ele fica bem maior, né, a fileirinha do que o do 1, olha, vai crescendo, vira uma escadinha. E eu fui fazendo todo esse trabalho sempre com o material dourado e essas quantificações, essas contagens, regras, estratégias de contagem, porque o material dourado dá certinho para ir puxando, né? Ele fica bem certinho quando a criança vai contando e vai puxando. E aí eu fui, aos poucos, criando essa questão e sempre trazendo o Miguel para as aulas, porque as crianças, eu falo que eu sempre sou muito amiga dos meus alunos, eu conto tudo para eles, e eu falava que eu estava fazendo um curso de matemática, e eu tenho 3 Miguéis na minha sala, e o professor chamava Miguel. Kátia, pergunta isso para o seu professor Miguel, hoje você tem aula? Então, eles foram vendo, hoje, se eu for, quando eu chego na aula, eles perguntam assim, Kátia, hoje é atividade de linguagem ou de matemática que vai ter no caderno? Matemática. Êêê! Porque eles acham a matemática hiper, ultra legal. Eles criaram essa questão de que, nossa, a matemática é muito legal, a Kátia faz curso de matemática, ela tem um professor de matemática. Então, para eles, assim, essa questão é fantástica. Tanto que eu disse para eles que ia ser a apresentação do meu curso. Você não vai mais ver o Miguel e não vai ter mais aula com ele? E aí, como você vai ensinar matemática? Então, eles criaram esse contexto de que, olha, a matemática é bem legal, a minha professora estuda matemática. Então, isso traz uma proximidade também com o conteúdo para eles. Bom, aí depois de ter trabalhado toda essa questão de algarismo, essa quantificação, toda essa questão palpável para eles, eu comecei a trabalhar a reta numérica com os números do quadro numérico, de 0 a 19, que eram as 2 primeiras linhas, né, do quadro numérico. Eu falei, bom, se eu pegar tudo, acho que a dificuldade vai ser maior. Vamos começar com 2 linhas. E aí eu tirava do quadro numérico e trazia para o chão, né? Para fazer essa brincadeira no chão. Então, inicialmente, a gente fazia a fila da contagem, a reta numérica mesmo. 0, 1, 2, 3, até o 19. Eu fui trabalhando a reta. Depois de um tempo de ter trabalhado toda essa parte da reta, localização, o número que vem antes, o número que vem depois, eu tenho 10. Qual número está localizado 3 números depois? Depois de ter esgotado bem essa questão da reta numérica, que eu comecei a fazer a disposição das 2 filas no chão, né? De 0 a 9 e de 10 a 19. Para que eles começassem a perceber as regularidades. O que a fileira de cima tinha em comum com a fileira de baixo. O que o de cima se repetia embaixo, né? E aí foi bem legal, porque eles mesmos começaram a perceber. E aí, essa fileira aí do 10 virou, depois eu explico melhor, mas era a fileira dos esquisitos. O que a fileira dos esquisitos tinha a ver com a fileira do 0? Porque na educação infantil, eu acho que não tem ninguém aqui hoje do infantil, né? Tem a Andréia, mas que não está em sala. As crianças têm muita dificuldade em aprender o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15.
Porque não faz relação nenhuma com o número a nomenclatura. Por exemplo, 16, tem o 6 lá. Então, eles relacionam, eles criam a estratégia. Agora, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, gente, é muito difícil para criança, porque não é visual, né? Não tem relação a nomenclatura com o número de fato. E sempre foi muito difícil eles aprenderem durante todos os meus anos de trabalho aí, de ensino mecanizado do número e tradicional. E eu achava que eu estava arrasando. E aí eu fui fazendo essa disposição aí com as duas fileiras, sempre não no quadro numérico, para eles não se perderem, que era muita informação. Trazia para o chão e eles iam formando, pegando qual número vem depois, qual número vem antes. E depois de um tempo, eles já haviam percebido que eu tenho de 0 a 9. Então, qual número vai ficar embaixo do 9? É um que tem o número 9 também, então vai ser o 19 ali. Se antes no início eles tinham que fazer os números na ordem, para eles conseguirem entender de fato que número vinha, depois de um tempo, eles tinham que contar, né? Depois de um tempo, eles montavam lá a base de 0 a 9. E aí, se eles pegassem o 19, eles sabiam exatamente a localização onde era o 19. Sendo que no início eles não tinham essa propriedade para falar, o 19 está aqui. Eles tinham que contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 19. Ah, o 19 está aqui. É nesse quadradinho, 19. Mas, como eu não estava trabalhando a nomenclatura de fato do número, e sim o que tinha de parecido, o 19 está aqui, o 19 vai embaixo do 9. Ah, é o 15. O 15 vai embaixo do 5. Mesmo sem eles saberem que o 15 se chamava 15. Mas tinha o 5 lá, então o 15 é embaixo do 15. E aí, só depois que eles entenderam toda essa regularidade, sem o comprometimento ali do nome daqueles números, que eu passei a ir pro quadro numérico, né? Aí eles foram fazendo esse trabalho depois no quadro numérico, porque para a criança pequena, uma coisa é você fazer no chão, né? E uma coisa é você fazer ali na vertical. São visões diferentes para a criança pequena, né? Aí eu tô aqui em pé, eu tô olhando de frente e eu tenho um monte de coisa e eu tô olhando ali no chão. São posições que para a criança pequena faz muita diferença. E aí eu comecei a trabalhar no quadro numérico, eles achavam sensacional colocar o quadro, grudar ladinho. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi com esse quadro aí, eles amam. E aí eu comecei a trabalhar, eu fui tirando, né? Eu tirava, e aí eu fui incluindo. Vamos ver agora a fileira do 20, do 2 aqui, ó, na vertical. Porque eu trabalhei, como meu negócio, vocês não estão enxergando muito bem, né? O meu slide. Eu vou dar uma de Miguel, tá, Miguel? Que desenha. Porque senão vocês talvez não vão entender muito. E não vai me enxergar porque eu tô pequenininha, né? Ou vai? Vai? Ó, então, no quadro numérico, ele tem a base vertical, de 0 a 100, e depois ele tem a base horizontal, que é essa base que a gente vai encontrando a localização. E eu tinha trabalhado a fileira do 0 e a fileira do 10 para eles, né? E as regularidades onde cada um ficava. Quando eu passei para o 20, aí eu fui passando aos poucos para as demais. E eu falava assim, mas o que uma tem
de parecido com a outra? O que se repete? E aí, eu lembro que uma criança falou, Kátia, se a gente tirar o zero, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falei isso. E onde mais a gente consegue contar assim? E aí eles foram percebendo. Eu contava assim, e aqueles números se repetiam. E aí nós estamos trabalhando que na fileira do 10, o número que se repete era o 1. Então era o 11, o 12, o 13. O número que estava aqui, ele era o que mandava em tudo, eles falavam, né? Então o 1 se repete. E os demais vira a continha dos algarismos, a contagem dos algarismos, eles falavam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E então aqui também. O Kátia, aqui o 2 manda. Então, 2 manda, o 2 vai se repetir. E os outros? Os outros são os números dos algarismos, porque eles amavam falar essa palavra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, aos poucos, eles foram percebendo todas as regularidades que eu tinha em todas as posições, verticais, horizontais, porque a hora que eu fazia assim, quer ver? 22, 30. Aqui, quando ficava em pé, eles também percebiam, o 1 aqui, ó, nessa fileira, se repete todas as vezes. E o primeiro número, ele cresce. E aí, até que um dia uma criança falou assim, Kátia, então inverte. Se eu olhar na horizontal, o número que manda, que se repete todas as vezes, é o primeiro número. E o segundo número, ele cresce. Mas se eu olhar em pé, talvez o Miguel tá me entendendo, mas os outros não. Kátia, se eu olhar em pé os números, o primeiro número ele cresce, ó. Porque o primeiro número ele manda, porque vai ser 1, porque 11, 12, 13, 14, tarará. E o segundo número que faz parte, ó, ele cresce. 1, 2, 3. E o primeiro se repete. Se eu olhar na vertical, Kátia, o primeiro número ele cresce. E é o segundo que se repete. Isso foi uma percepção das próprias crianças. E eu não estava ensinando a nomenclatura. Eu queria que eles esgotassem a possibilidade de perceber o que se repetia e o que não se repetia. E aí, após eles manipularem muito o quadro numérico, eles falaram assim um dia para mim, a gente lá brincando, Kátia, o quadro numérico, a fileira do 0 é uma rua. É como se fosse uma rua. Eu falei, mas uma rua? Porque ó, tem a fileira do 0, tem a rua do 0, tem a rua do 1, que era o 10, tem a rua aqui do 2, a rua do 3, a rua do 4, a rua do 5, porque na horizontal virou ruas. Eu falei, é legal, a gente pode falar que é rua. Eu falei, mas aí tem os números dentro. É a família que mora nessa rua, porque na rua do 1 mora a família do 1. Todos os números começam com 1. E aí foi passando até que surgiu que cada quadradinho, depois de um tempo, era a casa do integrante daquela família. Então, olha como o quadro numérico passou a ser a brincadeira do faz de conta para eles. E eu não tinha pensado nisso. Então, eu tenho lá a família do 10 na horizontal, que a família do 10 mora na rua 10, e cada pessoa tem a sua casa. O pai mora numa casa, para eles era assim, o pai mora numa casa, a mãe mora numa casa, a tia na outra casa.
E a tia e o pai não podia trocar de casa. Cada um tem seu quadradinho certo, tem a sua localização correta. E aí eu comecei a trabalhar essa questão, as regularidades, e focado na localização de cada um. Então, eu comecei na verdade, as primeiras brincadeiras não era tirar os números do quadro numérico e eles montarem, e sim virou a brincadeira do esconde-esconde. Eles saíam da sala, iam para o corredor, e eu trocava alguns números de lugar. Sei lá, o 35 com o 30. Eu invertia, porque aí o integrante daquela família trocou de lugar. Eles não estavam na própria casa. E eles voltavam e cada um queria descobrir um erro. Virou tipo o jogo dos erros, né? A família, eles tinham trocado de casa e não podia. Então eu explorei essa questão da localização. E aí, quando eu comecei a trabalhar a nomenclatura, a gente lá e contando e os números e tal, eles falaram assim para mim um dia: Ô, Kátia, por que o 10 não é 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4? Falei, boa pergunta. Ainda eles falaram assim, pergunta para o Miguel. Falei, vou ver se o Miguel sabe por que é 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3. Porque ia ser mais fácil. E aí eles falaram assim, essa família é a família dos esquisitos, né, Kátia? Porque ninguém se parece com ninguém. A família do 20 se parece, porque é 20, 21, 22, 23. Então, para eles, aprender o nome, e isso não tem a ver com quantificação, mas o nome 20, 21, 22, 23, 24 é muito mais fácil fazer a relação do que 10, 11, 12, 13, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se tornou na minha sala de aula a família dos esquisitos. E aí, tudo que é esquisito é engraçado, é interessante, é legal. Então, todo mundo queria saber o nome dos esquisitos. Eu falei, meu, por que eu nunca pensei nisso? Né? Eles estão aprendendo, tipo, assim, rápido. Isso aconteceu ano passado, e aí eu já puxei esse ano também, né? Fiz o mesmo trabalho. Então, assim, você pega a minha diagnose, começo do ano, você pede para fazer, tipo, 13, a criança faz um triângulo, porque não sabe nem. Agora eu faço diagnose agora, eles têm número até 100. Você fala 80, 83. Eles sabem todos. E antes, quando eu trabalhava de 0 a 30, eu não atingia esse resultado nem de 0 a 30. Por quê? Não tinha um significado. Não tinha, a gente fala assim, ai, mas é números. Era o que eu pensava. É números, tem que ensinar o nome. Não. Eu acho que até a aprendizagem do número, das contagens, tem que ter um sentido. E na minha cabeça, isso não fazia sentido, não tinha lógica, né? Do porquê fazer dessa forma, né? É só número. Não, mas hoje eu vejo como deu resultado o explorar. Hoje, se eu der o material dourado para eles fazerem a quantificação, eles pegam uma barrinha de 10. Eles não pegam mais quadradinho de um em um, porque eles entenderam que ali tem 10. E aí eles pegam os cubinhos para formar tipo 15. Então, como o trabalho explorativo, de explorar, de brincar, eles vão criando os conceitos. Por isso, eu até coloco uma situação, uma colocação no trabalho. É fácil ser um professor que dá as respostas. É muito mais fácil. Ó, isso é o 10, isso é o 11, isso é o 12. Isso é muito fácil. Agora, fazer todo esse trabalho investigativo, de exploração, dá trabalho. Mas eu acho que o resultado final não tem igual. É a mesma coisa. Eu acho que é quase igual um trabalho da linguagem do método fônico. Lá na escola a gente não ensina que o ba é ba e o
que a sílaba ba, no ensino ba, baby, bobu, vai escrever, vai escrever bala. Então a criança decorou o que é o ba e o que é o lá, quando a gente trabalha a sílaba. E se essa criança esquecer a sílaba na hora de escrever, ba, putz, esqueci o que é o ba, ela não vai escrever. Quando ela entende o som de cada letra, A, o B é o B, o A é o A. Então, ba, ba. Ah, tem o som do B e do A. É simples, mas é diferente, significativo. E hoje eu vejo que é a mesma coisa que eu fazia com a aprendizagem dos números. Era como se eu ensinasse a sílaba. Então, quando a criança esquecia o que era aquilo, putz, esqueci. Não vai escrever, porque ela não tinha estrutura, ela não tinha base. E é com os números acontece a mesma coisa, né? Hoje, os meus alunos compreendem o quadro numérico inteiro. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar a questão da localização, inicialmente eu trocava as famílias de casinha, né? Eles tinham que encontrar qual era a casinha correta. Depois eu fui tirando uma fileira para eles irem lá. Ah, eu tirei toda a família do 20. Então, eles vão lá encontrar onde é o 21, onde é o 25. Eles tinham que olhar, o 5 está lá em cima, então o 25 vai estar na fileira do 2, eu tenho que olhar para cima onde está o 5. Começou com essa localização. Depois, quando eu tirava todos os números do quadro numérico, eu deixava a base de 0 a 9 e a base aqui de 0 a 100, para eles encontrando a família e a sua casinha. Porque eles tinham dificuldade ainda, né? Hoje, eles arrancam tudo, eles colocam abaixo. Vrum! E aí, se eles não começam montando mais a base em cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje, eles pegam um quadro numérico, peguei o 35. Eles vão lá na vertical e conta 0, 1, 2, 3. Essa é a rua do 3. 35? Então, vou contar agora. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 35. Eles não precisam mais de base. Eles entenderam a estrutura que está por trás do quadro numérico e dos números. E por último, aconteceu o aprendizado da nomenclatura, dos números. A família dos esquisitos, gente, é muito fácil trabalhar. É muito fácil eles aprenderem. Nossa, é o esquisito. Que esquisito que é esse? É o 15. Nossa, esquisito 15. Então, eles criaram uma relação gostosa, né? Um amor por aquilo, pela matemática e por toda essa questão da estruturação dos números, né? Então, hoje eu vejo como um trabalho com intencionalidade, que é o que sempre o Miguel sempre colocou para gente, faz a diferença. Antes, o ensinar dos números não tinha uma intencionalidade por detrás, né? Não tinha essa estrutura. E hoje, quando eu trabalho ali com o quadro numérico, toda essa questão, tem uma total intencionalidade. Eu sei o que eu quero. Eu aprendi muito com eles nesses 2 anos. Essa questão da família, a rua que mora, a casa de cada integrante da família. Isso é algo que tornou o trabalho tão mais simples que, por exemplo, para o ano que vem eu consigo fazer um trabalho ainda melhor, porque se eles não perceberem, eu consigo trazer isso, porque eu estou ganhando propriedade do trabalho que eu tenho feito com as crianças. E acho que foi a Lígia que colocou, e como a gente aprende com eles. Eu não teria pensado a família dos esquisitos, a rua, a casa, que é algo que traz essa aprendizagem de uma forma gostosa, traz essa aprendizagem para o lúdico, né? Porque quando eu ranco, eles tiram do quadro numérico, a gente faz a reta numérica também na sala. Eu não trabalho, eu acho que o quadro numérico deu a base e eu consegui expandir
todas essas relações para muitas outras, na verdade, para todas as questões da matemática que eles têm dificuldade ou que a gente consegue ir permeando vários caminhos. E, por incrível que pareça, o quadro numérico antigamente, ó, tão bonitinho, de imã e tudo, ficava na sala por ficar, né? E, ai, deixa eu trocar aqui. Isso. E aí, aqui eu coloco as questões dos esquisitos e tudo. Então foi de uma maneira muito tranquila que tudo foi acontecendo. E eu acho que até coloquei no grupo, hoje no final da aula, às vezes eles pediam desenho, folha para desenhar, né? Faltando 10, 5 minutos para as brincadeiras, para o horário de ir embora. Hoje em dia, na maioria dos dias, o que eles pedem? Kátia, a gente pode brincar com o quadro numérico? Eles mesmos se tornou uma brincadeira prazerosa para eles. Essa questão da localização, porque parece um quebra-cabeça, eles gostam. E nessas brincadeiras de final de período, quando eu fico observando eles, eu acho que eles aprendem muito mais entre si. Porque às vezes uma criança está lá na frente caçando o número, é o 22. Alguém já fala assim: fulano, esse é o 22. E a criança olha: é o 22, mesmo que ele não sabe. Então, nessa brincadeira, nessa troca deles, nessa coisa, sem a cobrança, eles vão se ajudando. E, de fato, quando uma criança ensina para outra, eles aprendem muito mais. A gente vê por questões de música, de dança, de celular, de tablet. Quando um vai trocando com o outro, eles aprendem muito mais, porque eles se entendem melhor, né? Um consegue, o amigo fala, parece que eles gravam até mais. E eu acho assim que o, o meu prêmio de todo o trabalho do ano é quando eles chegam aí, finalzinho do ano, e a brincadeira se torna a brincadeira do quadro numérico. Então, assim, a gente tem um grupo do marketing na escola e tem que mandar toda semana alguma atividade que as crianças fizeram. E aí, o dia que eu mandei algumas fotos, um dia, um vídeo, para o marketing da escola, e a minha coordenadora falou assim: Kátia, incrível, incrível. Crianças de 5 anos que querem brincar com o quadro numérico. Eles querem brincar de bola, de boneca, de desenhar. Mas na minha sala a perspectiva mudou totalmente, virou a brincadeira do quadro numérico. E eu acho que é quando a gente chega no final que percebe, né? Deu certo, o trabalho valeu a pena. E é isso.